Boa noite, Miller falando de Uraniburgo, o meu observatório amador de astronomia, sediado aqui na periferia de Curitiba, com atividade iniciada em 2001, 2002 e até hoje, 2025. Em 2015, registros fotográficos se iniciaram. No período anterior, todos aqueles anos, eu usei um Dobson de 180 mm de espelho, amador, construído com uma montagem construída por mim, muito mal feita e bastante difícil de manejar, mas que eu consegui observar tudo que eu me propus, num céu de poluição luminosa moderada, leve, que hoje está muito mais moderado. E a partir de 2015 comecei a fotografar. O potencial em fotos é muito maior que o potencial em observação visual. Porém, em observação visual é muito pessoal e mentalmente satisfatório, vamos dizer assim, ou para a astronomia, eu poderia dizer. Quando você observa, você faz astronomia. Ela não precisa ser de alto nível, ela pode ser curiosa, amadorística, de amante de astronomia, de astrônomo amador, no nível que for. Mas observar é fazer mais astronomia do que fotografar. A não ser quando você lembre, e esse é um conselho que eu dou, de observar mais os registros que você faz. Então, fotografe, mas observe o que você fotografou, analise o que você fotografou e estude o que você fotografou. E senão corre o risco de você meramente fazer fotografias. Você vai lá, perde tempo, perde uma noite inteira, perde processamento, tira uma imagem muitas vezes até maravilhosa e sai colocando a postagem dela, todos gostam, mas você esquece às vezes de viajar a sua mente, o seu intelecto viajar na astronomia que ela contém, tá? Então eu recomendo que você observe sempre. Se não observar pelo olho no ocular, observe as fotos que você tire, tanto do objeto como o seu entorno, clareie o objeto, force um clareamento nele, ó, como aqui, ó, porque você às vezes vai detectar outras coisas ao redor ou mais detalhes dele, a foto vai ficar pior, vai ficar mais feia, mas você vai enxergar mais coisas e poderá descobrir mais coisas a respeito do que você registrou. Ou seja, você vai estar observando melhor aquilo que você fez. Ó, a diferença daqui para esse aqui. Mais bonito, mas aqui você percebe algumas coisas ao redor. Quando você pega então uma galáxia, um aglomerado de galáxias, isso é muito relevante, porque às vezes você descobre aqui uma miríade de galáxias ou até alguma outra galáxia em interação. Tá? Falando de Messier 1, resto de supernova, que quer dizer um tipo de objeto bastante raro. Talvez não raro na sua profusão nos céus, mas raros na acessibilidade para o amador. Restos de estrelas são mais raros do que encontrar galáxias, do que encontrar nebulosas. São mais difíceis. E restos de estrelas de supernova são os mais difíceis, porque tem o chamado nebulosas planetárias, que são restos de estrelas menores, que não explodem tão fantasticamente como as supernovas, e estas dão nebulosas mais coesas, mais brilhantes, que são mais fáceis de encontrar ou de discernir detalhes no céu, tá? Pelo menos alguns tipos. Já as de supernova são difíceis. Então, esse aqui é uma joia rara e eu diria que ele é o único, porque ele é um resto de supernova que está coesa ainda, que está aqui nas suas partes constituintes muito bem fundamentada num espaço pequeno com a nebulosidade ao redor e com estruturas muito interessantes. Tá? Ó, esses filamentos todos aqui.
que sobraram, isso aqui, eu sempre olhei e pensava assim como se ela fosse um coração, né, cheio de artérias e veias aqui, tá? Ou então um cérebro, né, com terminações nervosas, sinapses em atividade. Imaginação, né, da coisa toda. Lendo alguns detalhes a respeito da nebulosa. Conhecido como nebulosa do Caranguejo devido a um esboço feito por William Parsons, o Conde de Rossi, em 1844. Esse astrônomo era um nobre inglês e ele tinha um telescópio gigante, de abertura muito grande, mas numa montagem muito primitiva, porque era tão grande o instrumento que tinha que ter uma construção para segurar aquilo. Então ele não conseguiu mobilidade lateral com o instrumento, ele simplesmente levantava e abaixava. Então ele tinha uma visão mais num sentido somente, e era o que passasse por ali. Ele conseguiu olhar Andrômeda e parece que viu braços espirais naquela galáxia, coisa que é muito difícil de se conseguir discernir qualquer coisa numa observação visual, uma galáxia. E para esta nebulosa aqui, ele fez um desenho, um esboço, e achou que o esboço se semelhava a um caranguejo. E ficou esse apelido para a nebulosa. É uma nebulosa resto de supernova e vento de pulsar. De uma explosão ocorrida em 1054. Em 1054, astrônomos chineses e árabes observaram uma estrela nova no céu. Não observaram a nebulosidade, mas observaram uma estrela nova no céu. Anotaram essa posição, essa estrela sumiu. E hoje, analisando aquela posição, se constata essa nebulosidade. Então, a partir daí, a gente sabe que aquela época foi quando explodiu a estrela e ela ficou super brilhante, né, com todas aquelas camadas se espalhando no céu, e depois o núcleo remanescente apagou e ficou ali perdidinho enquanto o resto da nebulosa se expandia. Tá? É um objeto formidável e raro para observação amadora, como eu falei. É muito pequeno, bastante apagado. Foi um objeto que eu demorei muito para localizar. É difícil de enxergar ele, ainda mais que eu tinha um céu degradado por poluição luminosa. Tá? Quando eu achei ele, tudo que eu vi foi uma mancha clara, muito sutil, uma leve mancha clara, pequena no céu. E mais nada. Mas eu sabia o que eu estava vendo e fiquei muito feliz com isso. Em 2015, em 2017, eu coloquei o telescópio com condições de um newtoniano de 200 milímetros, com condições de fotografar, e tirei a primeira foto da nebulosa em 2019 de novo. Na verdade, em 2017 eu coloquei uma luneta refrator apocromático de 80 milímetros, que já tirou uma foto bacana. E daí, nesse ano de 2019, fiz esse registro aqui em uma pilha de quadros de 30 segundos. E fiquei muito satisfeito, porque eu já achei que foi muito bom o resultado. Não foi nada, não tive que me dedicar tanto, né, tanto tempo a ela. Foi umas 2 horas, 3 horas. Deixa eu ver o que mais que eu posso dizer aqui. Tá, é uma maravilha dos céus para a astronomia amadora. Os filamentos se constituem principalmente de gás hélio ejetado, ionizado e neutro. A análise da sua estrutura dá conta de que sua expansão parece ter acelerado décadas depois da explosão. Acredito que isso ocorre por influência do pulsar, que é o núcleo remanescente densíssimo da estrela original. É ele que influencia toda a maneira que vai se desenvolver a expansão daqueles gases após a explosão. O núcleo remanescente no centro tem 2 estrelas muito pálidas, uma das quais é responsável pela origem da nebulosa. Em 1942, descobriu-se que seu espectro era extremamente incomum. Depois que a região ao redor era uma fonte intensa de raio-x e rádio, em 67 foi identificada como uma estrela muito brilhante, mas em raios gamas e não no visível. E no ano seguinte, que tinha um comportamento pulsátil extremamente rápido, tornando-a um dos primeiros púlsares a serem descobertos, e que são entendidos como estrelas de nêutron, cujo campo magnético intenso concentra suas emissões de radiações em feixes estreitos saídos dos polos.
A estrela de nêutron, o remanescente da estrela que explodiu, tem aproximadamente 28 a 30 quilômetros. Imagina, isso é nada, tá? A matéria que ficou ali, ela é tão compactada que ela tem um comportamento supercondutor de piões de nêutrons, assim, apertadíssimos, está tudo apertadíssimo ali. Então ela ganha essa capacidade supercondutora e se torna um tipo de especial de matéria, tá? Vista de fora, como o Isaac Asimov gostava de fazer analogias, você pode pensar 28, 30 quilômetros, ela é tão pequena e a matéria é tão densa que ela seria como um rolamento de aço no céu. Um rolamento de aço com a superfície é tão lisa como um rolamento de aço, apesar dela apresentar montanhas, nanomontanhas. Quer dizer, é como se você pegasse um rolamento de aço e botasse ele no telescópio eletrônico para ver as rugosidades que ainda tem naquela superfície da esfera de aço que parece tão lisa. Tá? Abrange, estrela de nêutron com aproximadamente 28 a 30 km de diâmetro emite pulsos que abrangem quase todo o espectro eletromagnético a uma taxa de 30,2 vezes por segundo, evidenciando uma rotação em período de 33 milissegundos. A mais intensa fonte de raio-x e gama para valores de 30 kV, tá? Em fluxo luminoso. A distância que ela está é 6.300 anos-luz daqui, o diâmetro dela é de 11 anos-luz, e ela expande-se a uma taxa de 1.500 km por segundo. Então, pode pegar um telescópio amador de 180 milímetros, talvez 15 centímetros, mas que seguramente de 180 milímetros para frente, um 200 milímetros, que é uma medida clássica, colocar no céu. Pode ser um Dobson, você não precisa ter um GoTo, um sistema de guiagem por motor, um sistema equatorial, um sistema de banco de dados. Você pode conseguir encontrá-la sim na mão, no braço, porque eu consegui. E com um telescópio ruim, tá? Um Dobson. Ponha lá e vá fazendo alinhamentos entre as maiores estrelas e seguindo, uma hora você vai chegar nela. Em um céu de poluição luminosa não muito forte, ainda você vai conseguir ver, tá? Vai ver nada, mas vai ver. E quando você encontrar, você sabe que você vai estar olhando para isso aqui, para um resto de supernova. E isso não tem preço. Então, era esse o comentário que eu queria fazer a respeito do primeiro objeto do catálogo Messier, como foi para mim no meu observatório. Quando foi? Isso foi 2002, 3, 4, 5, ou 6, ou 7, ou 8, até no máximo, que eu encontrei ela entre algum desses anos. Acho que foi nos mais para 2005 para frente, porque, claro, eu tive dificuldade. Então, fui vendo muita coisa antes até conseguir um belo dia encontrar ela. Tá? E registrei em 2017 e registrei em 2019. E posso registrar quando eu quiser, e realmente merecia eu fazer um registro mais dedicado para conseguir uma foto melhor, mais lisa, mais poder até clarear mais a periferia dela aqui. Mas essencialmente ela é isso aqui mesmo. Então eu posso me dar por satisfeito com isso, sendo que o meu objetivo principal com tudo isso é astronomia. Eu não tenho interesse em fotografia do astro. Eu acho muito bom e quero fazer um registro de tudo que eu vejo. Eu quero poder ter ele registrado, de preferência, se puder, em cores, de preferência que fique bonito, de preferência que os outros possam ver. Mas o meu interesse é ver o objeto, analisar o objeto e fazer uma descoberta pessoal a respeito do objeto. Eu gosto, eu amo e eu sou um entusiasta da astronomia. E eu quero isso mesmo. Por isso que eu digo, observar não tem preço, tá? E é isso para hoje. Na próxima eu vou falar sobre M2, M3, vou tentar pegar todos na sequência à medida que eu tiver esses objetos, e eu acho que eu tenho quase todos os objetos Messier, estão faltando alguns, que nem são mais difíceis que esse. Esse talvez é o mais difícil objeto Messier que eu tinha para observar e para comentar.
Certo? Então é isso. Boa noite, obrigado a todos e até a próxima. Uraniburgo se despede.